Salve, salve, de volta com vocês agora para falar sobre cidadania, convívio social e meio ambiente. Professor, mas o que é que isso tem a ver com trânsito? Vocês vão ver que tem muito a ver, principalmente a parte de cidadania e convívio social. Vem comigo. Quando a gente fala de cidadania, uma das primeiras coisas que precisa nos vir à mente é isso aqui, ó, direitos e deveres. Porque o cidadão gosta muito de reivindicar os direitos dele, né? Mas e os deveres? Será que ele gosta de cumprir os seus deveres exatamente conforme a legislação determina, ou exatamente conforme a sociedade espera dele? Nem sempre, né? É uma via de mão dupla, tá vendo? Conhecer e usufruir dos seus direitos, mas respeitar as leis e cumprir os seus deveres também. Não dá para ser uma via de mão única. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro. Vejam bem, o princípio da cidadania, gente, ele parte disso aqui, ó. Conhecer as leis e normas. Ele tem que conhecer essas leis e normas aqui, ó. Relacionadas a quê? Ao trânsito brasileiro. Para quê? Tanto para ele gozar dos benefícios que as leis e normas a ele atribuem, como também respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Prestar atenção nisso aqui, ó. Para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui é um texto, isso que está nessa tarja verde aqui, copiado de dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Trânsito em condições seguras é direito de todos, dever dos órgãos e entidades. Dá a entender, quando a gente lê isso aqui, se você faz uma leitura superficial, que só os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é que têm deveres dentro dessa relação. Não é. Quando aqui fala condições seguras é direito de todos, para que o outro tenha o seu direito preservado, você, como usuário da via, também tem que fazer a sua parte, respeitando os seus limites, respeitando os direitos do outro também. E aí, inevitavelmente, a gente vai cair dentro disso aqui, ó. Relacionamento interpessoal. O que essa palavra inter quer dizer? É de uma pessoa para outra. Eu até risquei no lugar errado aqui, né? Deixa eu riscar de novo, ó. Essa palavra inter, quer dizer, de uma pessoa para outra. Pessoal é uma pessoa. Interpessoal é de uma pessoa para outra, ou para outras. Um voo, uma viagem internacional é quando você sai de um país para o outro. Tá vendo? Esse prefixo inter, ele significa exatamente isso. É quando você transcende o limite daquilo onde você está. Nesse caso, nós estamos falando da pessoa. Interpessoal sai de uma pessoa para a outra. E aí a gente precisa conhecer alguns conceitos, tanto para fins de entendimento disso aqui, como para fins de responder questões de prova. Vejam bem, o indivíduo, vamos conhecer primeiro essa pessoa aqui. O indivíduo, como o próprio nome já sugere, ele é único. Não existem duas pessoas exatamente iguais no planeta. E olha que nós já somos algo em torno de 8 bilhões de pessoas, hein? Não existe dois. Não, os japoneses são tudo igual. Brincadeira, né? Eles são fisicamente parecidos, mas iguais, exatamente iguais. Eu falo de personalidade também, tá, gente? Não é só de aparência física, não existem dois. Nós somos únicos, tanto de forma física como de forma personalidade, de gostos, crenças. Então, esse indivíduo, ele tem as suas características próprias. Porém, ele precisa se relacionar com pessoas. Olha o interpessoal. Isso não é só no trânsito, não, tá, gente? Isso aqui é na vida. É impossível um indivíduo viver sozinho, isolado. E quando a gente fala de uma relação saudável, normal, que não é aquela pessoa antissocial, né? A gente entra nessa questão aqui, os grupos sociais. O que é um grupo social? É um grupo de pessoas que têm interesses em comum. Eles pensam mais ou menos parecido, acreditam na mesma coisa, ou gostam da mesma coisa, ou de algo, né? Não vou dizer as mesmas coisas, não, mas tem alguma coisa em comum ali que os une. E são grupos sociais. Por exemplo, se você torce para o Flamengo, você pertence a um grupo social de torcedores do Flamengo.
Se você é evangélico, ou se você é crente, ou se você é budista, ou se você é espírita, seja qual for a sua religião, você pertence àquele grupo de pessoas que acreditam naquilo ali. Se você gosta de pescar, tem a turma que gosta de pescar. Você gosta de jogar futebol, tem a turma que gosta de jogar futebol. Você gosta de tocar um instrumento, tá vendo? Pessoas com interesses em comum tendem a se aproximar, gerando então o que chama-se de grupos sociais. E dentro da sociedade, a gente tem a união desses grupos sociais, a interação desses grupos sociais. Aqui os grupos sociais, nessa ilustração, aqui foram divididos por cores, né? Então vamos imaginar, né, uma forma assim de fazer uma analogia, que todos nesse grupo do centro aqui gostam da cor vermelha. Por isso aqui é o grupo dos vermelhos. Tem aqui também o grupo dos amarelos, o grupo dos verdes, o grupo dos laranjas, do azul, do rosa. Tá vendo? Qualquer grupo desses aqui, dentro dele nós temos indivíduos. Não significa que eles são todos iguaizinhos aqui não, tá? Aqui tá todo mundo verdinho, mas não é bem assim não. Isso aqui representa apenas o que eles têm de interesse em comum, que é a cor. Né? É claro, gente, estou falando aqui de forma figurada, representada, tá? Não é que aqui é a cor que os uniu, não. Pode ser também. Mas, obviamente, isso aqui fazendo um sentido a outras coisas. Então, aqui nós temos os grupos, dentro de cada grupo tem o seu indivíduo, ou seus indivíduos, né? E todos eles formam a sociedade. E qual que é a grande questão do trânsito? É que no trânsito não existe acepção de pessoa. No trânsito não dá, eu ia até dizer que nem sempre, mas na verdade quase nunca é possível você atender de forma ampla os interesses de todos o tempo todo. Não tem jeito. Vai ter hora ou outra que um vai ter que abrir mão para que a coisa funcione. Vou dar um exemplo. Você quer entrar na sua garagem, vou até desenhar isso aqui. Ó, tem uma rua aqui, No meio dessa rua tem aquela linha que divide. Aqui está a garagem onde você quer entrar. Aqui, essa é a sua garagem. Só que aqui na frente tem um veículo estacionado. E você quer entrar nessa garagem. Então você está vindo aqui, ó, o que você faz? Você chega para o seu carro aqui, liga a seta para a esquerda, indicando que quer entrar aqui na sua garagem, mas tem um carro aqui na frente. Aí o que você pensa? Poxa, eu parei porque eu quero entrar na garagem. O trânsito está todo parado atrás de mim aqui. Mas o camarada não sai da porta da minha garagem, não tem como eu fazer o que eu quero. Então eu vou ficar parado aqui. O que acontece? O seu interesse individual está se sobrepondo ao interesse coletivo. Aqui atrás de você tem 10, 20, 30 carros querendo passar. Não tem ninguém querendo entrar na garagem, só você. Seu interesse seu, individual. E você fica aqui parado no meio da rua de pirraça porque você quer entrar e alguém tirou o seu direito. Está vendo esse veículo estacionado aqui na frente da sua garagem? Ele tirou o seu direito de entrar na sua garagem. Olha que absurdo. Realmente é um absurdo. Esse veículo na frente da sua garagem aqui tem que ser multado. Ele vai ser multado e guinchado. Mas você sabe o que acontece quando você coloca o seu interesse individual à frente do interesse coletivo? Ou acima do interesse coletivo, você também pode ser multado. Então, se chegar um guarda de trânsito aqui, ele vai multar esse cara que está na frente da sua garagem, impedindo a sua entrada, e vai multar você porque está obstruindo o trânsito. Isso aqui é uma infração grave, tá? Obstruindo o trânsito, ainda que não seja assim por uma vontade 100% sua, que acaba sendo, né? O que você tem que fazer? Você tem que tirar o seu carro daqui, estaciona o seu carro, e liga para a polícia, liga para a fiscalização. Porque não tem mais ninguém querendo entrar na garagem, só você. O interesse coletivo é que a fluidez do trânsito permaneça. O pessoal quer passar. E o grande problema disso tudo, lembra que nós vimos falando de indivíduo, grupos sociais e sociedade? É que dentro de grupos sociais, dificilmente sai ali um problema, um desentendimento. Acontece também. Mas é mais difícil, por quê? Porque as ideias ali batem. É o famoso anjo bateu, né? Os anjos ali são amigos. Agora, na sociedade, meu amigo, esse cenário maior aqui, ó, mais amplo, tem gente de todo tipo. Tem vários grupos distintos, com indivíduos distintos. A chance de gerar um problema aqui é muito grande, porque as ideias ali não batem, não. E aí eu quero avançar um pouquinho mais. O indivíduo e o Estado. Quando eu falo o Estado aqui, é no sentido de poder público.
Porque é ele, o poder público, é que gere tudo isso aí, essa sociedade, essa relação. As diferenças individuais, elas geram divergências. Isso é fato, geram divergências. E no trânsito é o que a gente mais vê, não é verdade? Que geram conflitos, que se não forem bem administrados pelos seus envolvidos, acaba dando problema. Olha o camarada, colocou o corpo para fora do carro, isso aqui ainda é um carona, parece, né? E colocou o dedo apontando para a pessoa, fazendo uma cara de bravo. Esse comportamento aqui, ó, é que vai gerar o problema. E aqui sai gente dentro de carro, com um pedaço de pau na mão, com faca, com revólver, briga, sai no tapa. O que a gente mais vê hoje em dia na internet são esses vídeos de brigas de trânsito. Gente, e é coisa séria. Não tem muito tempo, num estacionamento aqui na cidade de Macaé, quem é de Macaé, Rio de Janeiro, deve lembrar disso, uma mulher matou a outra com a facada por causa de desentendimento de uma vaga de estacionamento dentro de uma área, eu acho, não sei se era um shopping, o que era, não era shopping não, mas era uma dessas áreas de estacionamento privado de uso coletivo, por causa de uma vaga de estacionamento. Começou ali um desentendimento, um arrancou a faca, perfurou a outra, essa outra morreu. Uma está morta e a outra está na cadeia. Olha o tamanho do problema por causa disso aqui, ó. Por causa de descontrole emocional. Gente, e na boa, tá? O principal problema do trânsito hoje é emocional, comportamental. Comportamental, acredite no que eu estou te dizendo, comportamental. Então a gente precisa saber gerir isso bem. Tá? Quando chegar naqueles casos extremos, onde não dependia de você, que a pessoa foi agressiva, partiu para cima, às vezes até aconteceu ali um esbarrão, uma colisão no trânsito, procure fazer isso pelos meios legais. Afaste-se do confronto pessoal. Isso não vai ser bom de jeito nenhum, ainda que você esteja coberto de razão. E é para isso que existe esse bacana aqui, ó, o poder público. Serve para quê? Para dirimir conflitos. Aqui nós temos o legislativo, que cria as leis e normas. Nós temos o judiciário, que é para julgar, e o executivo para fazer com que isso seja cumprido. Então é ele aqui que vai ter que resolver o problema. Deu um BO? Calma, fala com a pessoa, você está certa? Você está certa, eu te dou a razão. Pode ser que você esteja totalmente certo, mas você fala com a pessoa que ela está certa. Fala com ela ali. Não, você está certa. Ok, beleza. Vamos chamar a polícia, fazer a ocorrência e a gente resolve isso com tudo registrado. Chama a polícia. Polícia presente, os ânimos já não ficam tão alterados, não é verdade? A conversa já começa a ficar mais mansa. E ali, de forma legal, procedimental, você vai conduzir a situação até chegar a uma solução, que seja em seu favor ou não. Aí é o poder público que vai decidir por meio das provas e testemunhos que forem apresentadas ali. Enfim, o trânsito é uma coisa seríssima no que diz respeito a produzir ambiente de conflito. Saiba disso e já fique preparado para saber gerir aquilo de forma emocional, comportamental, que não venha te comprometer, colocar você em situações de briga e situações perigosas no trânsito. Cidadania é o relacionamento interpessoal e, inevitavelmente, para exercer cidadania, tem que ter esse relacionamento, conforme eu expliquei anteriormente. Ah, você usa ali o serviço de um motoboy, não usa para pedir um lanche? Está acontecendo uma relação interpessoal ali. Então, o entregador. Alguém fez esse lanche lá antes para você, tá vendo? Não tem como viver isoladamente. É um conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido. Aqui tentando trazer sempre para o contexto do trânsito, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Podendo ser um conflito, podendo ser um contexto familiar, escolar, do trabalho, da comunidade, mas no trânsito, né? Trânsito. Esse contexto que a gente está dizendo aqui, está estudando e tentando fazer referência aqui, é o do trânsito. Ainda sobre cidadania, o relacionamento interpessoal implica numa relação social em que cada indivíduo, agora nós já sabemos o que é cada indivíduo, representa uma engrenagem nessa enorme máquina chamada sociedade. Lembra que eu falei, ó, esse aqui é o cara que fez o lanche. Esse aqui é o cara que vai entregar o lanche. Esse aqui é você que vai consumir o lanche. Todos eles juntos fazem essa máquina funcionar. Então não tem como. Você está no trânsito ali estressado, que o motoboy está avançando, coisa e tal. Lembra que quando você pede o lanche lá, você pede com pressa? Que se chegar frio, você reclama? Então é por aí. Você tem que se colocar na posição do outro também. Isso é exercer cidadania. Isso é conhecer essas relações interpessoais e saber se comportar. É importante saber que, além do papel de condutor,
O motorista deverá ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços com outros indivíduos, que são pedestres, ciclistas, animais e outros condutores, que também necessitam utilizar dessas vias. Os outros também têm pressa, os outros também estão atrasados, os outros também estão estressados, os outros também brigam com a esposa, brigam com o marido, tem que pagar boleto, toma bronca do patrão. Todo mundo, gente. Não é você não pode pensar só no seu problema. Tudo bem, você quer resolver o seu problema, você não quer resolver o problema do outro. Mas isso é uma engrenagem, lembra? Se cada um não fizer o seu papel dentro dessa engrenagem, no final trava, que aí não funciona para ninguém. Então tem que ter essa concepção e procurar ser mais ponderado no trânsito. Não sai dando buzinada para os outros a qualquer coisinha que acontecer, não sai levantando o dedo para os outros de jeito nenhum, xingar a pessoa de jeito nenhum, a não ser que você xingar mentalmente, de vez em quando acontece, brincando. Mas xingar, verbalizar aquilo, botar a cara para fora e xingar, gritar, isso não é bacana, isso vai dar BO. Escuta o que eu estou te falando. Responsabilidade do condutor. Aí entra na questão da responsabilidade administrativa, onde ele pode tomar uma multa, e até criminal, onde pode tomar até cadeia. O condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro e outras normas da legislação brasileira. Ainda falando das responsabilidades do condutor, é preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois o seu comportamento, seja ele adequado ou não, ele vai influenciar pessoas. Que seja adequado, né? Porque um comportamento inadequado vai acabar influenciando negativamente pessoas. No comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. E aí, cara, até a criança, o seu filho, o sobrinho, quem carrega dentro do seu carro, escuta você xingando os outros fazendo coisa errada, ele pensa assim, todo mundo faz besteira no trânsito. Só meu pai que não. Só meu irmão que não. E, na verdade, isso não é verdade, né? Não tem na verdade. Isso não é verdade. Todos, sem exceção, erram no trânsito. E te falo mais, erram até com muita frequência, tá? Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. E aqui a gente encerra essa parte breve sobre cidadania e convívio social. E a mensagem que eu quero deixar para você é essa que você recebeu aqui durante a explicação. Lembre-se que você erra, todo mundo erra, então seja tolerante, muito tolerante. Seja cortês, educado, gentil, dê uma fechada em você, faz um ok para o cara, tá? E não o outro dedo. O outro dedo você não vai levantar. Escuta o que eu estou te falando. A partir do momento que todos tiverem uma tendência em seguir esses exemplos positivos, a gente tem esperança de tentar mudar o que a gente vê no trânsito hoje. Gente, a coisa é séria. Uma pessoa está vindo a pé aqui numa esquina, segurando um celular, e o outro também, os dois se trombam ali, o celular chega a cair e tal, e ninguém xinga ninguém. Fala, cara, desculpa, eu estava distraído aqui mexendo no celular. Agora, quando está dentro de um veículo, o cenário muda totalmente. E não precisa nem colidir, não, porque se colidir vai gerar dano material, prejuízo financeiro, isso aí poderia até gerar um certo estresse, né? Um desgosto, uma amargura, mas só de fechar, cara, só de um fechar o outro já é buzina. No mínimo, os mais educados que eu tenho visto no trânsito, emendam a mão na buzina. Não faça isso. Estamos alinhados? Prossiga então como um condutor exemplar. Ó, tá me prometendo, hein? Condutor exemplar, você vai ser. Vamos falar agora de meio ambiente. Por que a gente tem que estudar meio ambiente em relação a quando a gente está tirando carteira? Porque, de fato, cara, hoje não tem nada que polui mais o meio ambiente do que a emissão de poluentes gerados ali por queima de combustível em veículos. E não é só a queima do combustível, não tem várias outras formas de poluição em consequência do trânsito. A gente vai ver sobre elas aí. Bora ver? É o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Qualquer ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. A introdução na natureza de substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o seu equilíbrio e ecossistemas. A gente tem duas ilustrações que representam muito fielmente isso, né?
O planeta aqui, ó, sufocado, já não está aguentando mais, sem ar, está até abanando aqui com o leque. E aqui a gente tem, ó, tem esgoto caindo dentro dos rios, lixo pra caramba dentro desses rios. Aqui nós temos algumas residências, ó, com esgoto caindo dentro. O pessoal das residências joga um lixo aqui nesse rio também. Lá na frente nós temos uma fábrica, uma indústria com a chaminé soltando ali fuligem. Aqui nós temos lixo também no gramado, à margem do rio aqui. Olha que cor estranha desse rio. Não parece uma água limpa isso aqui, né? Aterros sanitários e por aí vai. E os veículos, professor, qual a relação? Os veículos entram nesse ambiente aqui também fazendo o seu papel como poluidor, como agente poluidor. Por enquanto a gente está só chamando aqui a sua atenção quanto à poluição, os tipos de poluição existentes, mas já vamos seguir. Ó. Geradores da poluição, quem são, hein? Pessoas. Um simples pedestre pode arremessar ali objetos, alguma embalagem de algo que ele tenha consumido, uma lata de refrigerante, uma garrafa, isso com a lixeira do lado, hein? Cadê a conscientização? Os veículos, aí a gente tem ali o ronco dos motores, as buzinas que entram aí na poluição sonora, essa fumaça toda que vocês estão vendo aqui, resultante de queima de combustível. Tem também as fábricas, olha aí, ó. Olha o efeito disso. O que mais? Tem os lixões, os aterros sanitários, que apesar de já existir lei federal há muitos anos proibindo, a gente sabe que isso aqui ainda existe em 99% dos municípios brasileiros, infelizmente. Agora presta atenção, tá vendo esses geradores da poluição? Esses aqui são os agentes poluidores. Eles é que geram a poluição, são geradores. De todos que vocês puderem observar, veículos automotores e fábricas são os principais vilões. Costuma perguntar assim em prova, quem é o principal agente poluidor da atualidade? Pode ser que na alternativa tenha só veículo, pode ser que tenha veículos e fábricas ou indústrias, né? Vamos entender assim no mesmo sentido. Mas são esses dois aqui os principais vilões. Não se esqueça disso. E agora falando aqui dos principais tipos de poluição. Preste bem atenção nesses dois que vão aparecer aqui para vocês. A poluição do ar e poluição sonora. A poluição do ar causada aqui pela fuligem que sai do escapamento dos veículos em razão da queima do combustível. Essa é uma das maneiras, diria que a principal maneira que os veículos têm aí de poluir o ar. Mas é claro que tem também a poluição sonora, e essa é representada aí por buzinas, ronco de motores, freadas, aceleradas e por aí vai. Som automotivo, né? São as duas que mais incomodam, tanto na questão do ar, a poluição do ar, quanto a sonora. A gente vai bater mais sobre essas duas depois, tá? Mas existem outros tipos de poluição. Tem outros tipos de poluição envolvidas ou relacionadas ao trânsito. Poluição do solo, aqui eu estou vendo aqui pneu de carro, bateria de carro jogada aqui, ó. Poluição da água, quando você arremessa as coisas dentro dos rios e lagos e mesmo dentro do mar. Aqui o cara pescou um vaso sanitário, né? Mas já vi pescar pneu de carro. Poluição visual, olha o que acontece aqui, ó. Tanta placa publicitária. Ah, isso não é placa de trânsito, ó. Beleza. Mas essas placas publicitárias, em meio às placas de trânsito também, elas estão aqui por quê? Porque é local de passagem de veículos. Tem trânsito, isso de veículos ou de pessoas, tá? A pé também é trânsito. Eles vão colocar ali a publicidade para tentar exibir ou vender o produto deles ali. Tem também a poluição radioativa. Então nós temos aqui outros tipos, além daquelas duas principais. Essas aqui a gente não vai aprofundar muito não, mas nas outras a gente vai falar um pouco mais delas, que é a poluição do ar e a poluição sonora. Falando de poluição do ar, olha o tanto de gases que são emitidos na natureza. Aqui nós temos o ozônio, nós temos o dióxido de enxofre, nós temos gás metano, nós temos dióxido de carbono, nós temos CFC, que é o clorofluorcarbono. Curiosamente, CFC também significa Centro de Formação de Condutores, né? Pois é, mas isso aqui é um gás perigosíssimo, tá? Que é encontrado no ar-condicionado de automóveis. Pois é. Tem também material particulado e, por fim, aqui, óxido de nitrogênio. Eu disse por fim, mas na verdade nem é por fim, tá? Aqui nós temos apenas alguns desses poluentes representados aqui por gases. Gente, presta atenção em mim aqui. Todos esses gases são produzidos pela própria natureza. Você acredita nisso? A natureza, ela produz todos esses gases. Só que ela produz na quantidade, na proporção exata para o seu ecossistema funcionar. O problema é quando acontece intervenção humana. Aí começa o ser humano produzir mais desses poluentes
e aí desequilibra o ecossistema. Em algum lugar a conta não vai fechar. É essa a nossa preocupação quando na utilização de veículos que queimam combustível, principalmente combustível fóssil. Agentes poluidores e tempo de decomposição. Aqui falando do tempo de decomposição desses produtos, desses poluentes. Papel, isopor, copo de lata, guimba de cigarro. Olha o tempo aí, ó. Papel. Estão falando aqui de um papel fino, parecido com, similar com o de jornal, né? 3 a 6 meses. Se for um isopor, por exemplo, 400 anos. E olha que curioso, o isopor parece que é similar ao papel, mas não é. O isopor demora tempo demais para se decompor. Hoje já existe o isopor biodegradável. Aí ele sim, ele vai se decompor no mesmo tempo aqui do papel. Mas o isopor normalzão, o padrão, isso é uma loucura, tá? Copo de lata, ó, copo e lata de plástico. Olha aí, ó. Esse é aquele plástico mais duro, tá? Não é aquele copo descartável fininho, não. 50 anos. Guimba de cigarro, 2 anos. Fralda biodegradável, que é aquela que, quando fala bio, é porque tem relação aí com sustentabilidade, né? Degradável. 1 ano, ela já se decompôs. Agora olha uma fralda comum. Olha aí, 600 anos. Sem pensar, viu, né, gente? Chicletes, 5 anos. Aí você acabou de mascar lá a sua goma de chiclete, joga ela pela janela do carro. Um pneu, olha isso aqui. 600 anos, gente. Lata de aço, que são as latas de conserva normalmente, 10 anos. Uma lata de alumínio, que tem maior dificuldade para oxidar e se deteriorar, 500 anos. Uma garrafa de plástico, um material um pouco mais resistente, 200 anos. For vidro, então, 4.000 anos. Ô louco, meu, é coisa pra caramba, tá? Então isso aqui é só para a gente tomar conhecimento de alguns desses poluentes e o seu tempo de decomposição. Ainda falando da poluição do ar, a gente vai falar agora do monóxido de carbono. Preste muita atenção nesse monóxido de carbono, tá? Isso certamente vai perguntar na sua prova. Trata-se de um gás imperceptível. Você não percebe. Ele não tem cheiro, ele não tem gosto, você não vê esse gás. A fumaça a gente consegue ver, não consegue? Pois é, a gente sente o cheiro da fumaça. O monóxido de carbono não. Ele é letal. E olha o perigo aqui, ó. Ao funcionar o motor do veículo, não fique parado em ambiente fechado. O gás acumulado pode causar morte. Presta atenção nisso aqui. Letal quer dizer mortal. É muito comum a gente ver isso, ó. Pessoas ficam dentro da garagem, em ambiente fechado, confinado, com o motor ligado, esperando o motor esquentar, o óleo circular no sistema. Os carros de antigamente até requeriam isso, esse cuidado. Mas os carros atuais não. Os carros atuais eles pedem o contrário. Ligue e já sai andando. Bota o carro para circular. Não precisa ficar ali esperando aquecer o motor, não. Você ficar aqui em ambiente fechado, confinado, vai acumular monóxido de carbono ali dentro e você pode morrer ao ter contato com esse tipo de gás. Professor, como é que funciona isso? Vou dar até um exemplo. Há uns 2 anos aproximadamente, eu li um noticiário onde um carro havia dado defeito numa determinada viagem, e o casal encontrou com um caminhoneiro que estava com um caminhão baú vazio indo na mesma direção que eles. Conseguiram fechar um acordo ali, então eu levo esse carro seu aqui num valor bem camarada aqui. Colocaram o carro dentro do baú e não foram lá na frente junto com o caminhoneiro, não, eles foram dentro do carro. Fechou o baú, beleza. Só que com o passar do tempo, começou a esquentar lá dentro. O que eles tiveram a ideia de fazer? Vão ligar o ar-condicionado. Só que ar-condicionado só funciona com o motor funcionando, com o carro ligado. Beleza. Tocou viagem e eles ligaram o ar-condicionado, estava lá dentro. Quando o caminhoneiro resolveu parar para olhar lá dentro, os 2 mortos. Ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Aí foi feita a perícia e chegaram a essa conclusão. Eles ligaram o motor do carro, o carro realmente estava funcionando lá dentro. Monóxido de carbono acumulou-se ali dentro. Eles respirando aquilo. Percebam, observem, né, porque ele é um gás imperceptível. Imperceptível, você não percebe. Você não vê, você não sente cheiro e nem gosto. Daqui a pouco você está ali num quadro de óbito, morte, por contato com esse monóxido de carbono, hein? Então, feito o alerta, vamos falar de um outro fenômeno que acontece também em razão da poluição causada pelo veículo. Agora é o dióxido de carbono. Anteriormente nós falamos do monóxido, agora é o dióxido. Esse dióxido de carbono, ele é expelido pela natureza, assim como todos os outros que eu falei com vocês. Todos eles a natureza produz. E serve para quê?
Da onde que sai esse dióxido de carbono na natureza? Sai de vulcões, sai de fezes de animais, sabia disso? Fezes de gado, por exemplo, de pântanos, sai esse dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono forma uma redoma ao redor do planeta, como se fosse um cobertor ao redor do planeta, que tem uma função vital. O Sol irradia calor, esse calor chega na superfície terrestre e volta, ele rebate e volta. Se não tivesse essa redoma, esse cobertor aqui ao redor do planeta, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa. Seria em aproximadamente 20 a 30 graus negativos. Isso constantemente. Ninguém ia conseguir sobreviver, não ia nascer vegetação nenhuma, não é? Só que a criação ela é tão perfeita que pensou nisso. Eu vou botar essa redoma de dióxido de carbono aqui para reter parte desse calor. Então é exatamente isso que acontece. Ó. O Sol manda calor, o calor rebate, na hora que ele tenta voltar, ele fica preso aqui. Claro que parte desse calor tem que ser dispersado mesmo, porque se ficar todo o calor aqui vai esquentar demais. E é esse o problema que está acontecendo. Os automóveis queimando o combustível, também as indústrias, as residências, a gente começa a produzir dióxido de carbono também. Não é só o planeta por si, não. Nós, seres humanos, vamos ali produzindo dióxido de carbono. Somado ao que o próprio planeta já produz, o que acontece com esse cobertor aqui? Ele fica grosso demais. Aí é como se no verão você estivesse dormindo com 3 cobertas grossas. Olha o calor, quem que aguenta? O que isso proporciona? Proporciona isso aqui, ó, efeito estufa. Esquenta demais. E aí quais são as consequências? Geleiras e fauna sofrem com isso. Aqui nós temos um urso polar equilibrando em cima de um pedacinho de gelo aqui. Conforme as geleiras derretem, o nível dos oceanos aumenta. E ainda tem a questão do aquecimento global. Então acontece o efeito estufa, porque parece uma estufa mesmo, como se o planeta estivesse dentro de uma estufa sendo aquecida. As geleiras vão se derretendo, aí começa a mexer em todo o ecossistema, né? Animais que dependem ali daquele período mais frio, que dependem das geleiras, já começam a sofrer com isso. Aquecimento global, a gente mesmo quase morre de calor. Aqui, ó o exemplo aqui. E esse dióxido de carbono, gente, é esse mesmo CO2 aqui, tá? Tá até representado aqui na frente, ó. É o CO2, ó. Entenderam o que é o efeito estufa? É excesso de dióxido de carbono. Excesso de CO2, resultante de queima de combustível. Mais uma consequência, chuva ácida. Professor, vai chover ácido? Não. Vai aumentar a acidez da água da chuva. Que é representado aqui por esse SO2, que é o dióxido de enxofre agora. Chuva ácida. Como é que funciona isso? Está aqui, ó, as indústrias e os automóveis queimando combustível. Gera esse SO2 daqui, ó. Isso vai se misturando, se condensando aqui com o vapor da água que sai dos lagos, dos rios e do oceano, vai lá para as nuvens e forma aqui uma nuvem com teor de acidez, uma água com teor de acidez mais elevado. Vai queimar o braço da gente, a pele da gente, quando chover esse ácido na gente. Gente, toda água ela tem um grau de acidez. O problema é que a acidez aqui fica elevada demais, por conta do excesso de SO2. E aí quais são as consequências? Desertificação, que é tornar uma área deserta. A vegetação já passa a não suportar essa acidez elevada durante muito tempo. A gente está falando aqui de anos, talvez de décadas, tá? Mas é uma consequência a longo prazo. Tem também a questão de corrosão de estruturas metálicas. Veja aqui, isso aqui parece uma estrutura de metal, toda corroída por conta da elevação da acidez aqui da água da chuva. Tudo em consequência de poluição do ar, tá vendo? E aqui já vindo falando de poluição sonora. Essa poluição sonora tem uma tabela aqui, mas ela é uma tabela bem básica, tá? Bem básica. Eu nem diria assim que seria uma tabela confiável, a não ser para responder questão de prova. Para situações práticas, eu não daria muito crédito para ela, não. Mas coloquei aqui porque tem relação com as perguntas de prova. Esses decibéis aqui representam o índice utilizado para calcular o som. Quando a gente quer medir a altura de alguém, a gente usa metros. Quando quer calcular o peso, né, a massa corporal, a gente usa o peso, quilos. Né? O som ele é medido em decibéis. E até 55 decibéis é considerado uma conversação normal, tranquilo, sem males à saúde.
De 56 a 90, aí já entra aí o barulho de um secador de cabelo. Já dá para ter uma noção, né? Isso causa dano nocivo? Prejudica a audição? Não, mas estressa. É estressante. Em mais de 90 decibéis, por exemplo, barulho de fogos de artifício, aí já conseguiram imaginar aí a altura desse barulho? Os danos são imediatos e irreversíveis. Prestar atenção nisso aqui, danos imediatos. Aí já danifica a audição mesmo, tá, gente? Imediatos e irreversíveis. Você produzir som superior aos estabelecidos aqui por meio do seu veículo é uma infração grave, está lá no artigo 228 do CTB, também resolução 624 do CONTRAN, 5 pontos no prontuário e R$ 195 de multa. Vira e mexe, tem instrutores entrando em contato comigo aqui falando sobre essa tabela. Gente, realmente essa tabela, se for olhar dentro de um estudo científico, ela não tem muito valor não, mas o Detran tem considerado essa tabela aqui como referência para criar aí as suas questões. Então, bora nela aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, entre em contato com a gente para poder ter esses detalhes aí disso.